Olá, amados, sejam bem-vindos novamente a este canal, em que nós estamos aqui promovendo essas leituras reflexivas a respeito da novíssima mensagem do Cristo, né? E agora nós estamos este é o segundo vídeo de leitura da carta 3, uma carta muito profunda, que conforme o nosso irmão leu no prefácio dessa carta, ele recomenda inclusive que nós aquietemos o nosso espírito, o nosso coração, que a gente baixe as frequências vibratórias do coração, que a gente procure acalmar os pensamentos, para a gente entrar num estado meditativo, porque o propósito principal dele com essas cartas aqui é nos elevar a uma dimensão superior, nos elevar em espírito. E como ele está nos recomendando esse aquietar, eu gostaria de convidá-los a fazer a nossa oração inicial, que o propósito dessa oração é este. E procure sempre fazer essa oração após esse aquietar da circulação, da mente, depois de algumas respirações seguidas, respirações profundas, para você acalmar as frequências. Aí, entra nesta oração, né? Se puder, copie ela no seu celular e use-a, porque ela é muito poderosa, até que ela vire consciência em você. Então vamos lá na oração. Se puderem, feche os seus olhos, se interiorize para poder fazer esta oração, que é um contato direto com o nosso Pai. Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que és Tua vontade, que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás sempre receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu a este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, gratidão. Amém. Feito então o preparo, conforme ele recomenda, vamos continuar com a leitura no ponto em que o irmão parou. Então leia um pedacinho do finalzinho do seu vídeo para a gente continuar no raciocínio. Diz o Cristo: tendo dito tudo isto como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia,
2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem a seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguiam a certa distância. Insistiam em que eu falasse com eles. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor e isto deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo: venha a mim, você que está cansado e oprimido, e eu darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga é leve. Elas sabiam que, quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência, estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falaria disso durante a vida toda. Eu sabia que, apesar de tudo o que tinha dito a elas acerca do Pai, o Pai amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai a quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditar em minhas palavras. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao Pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado do seu pastor, e a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas, são pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu, deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas.
Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem para as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e folhagem das árvores. Elas são espoliadoras, ou seja, expulsam as outras de um terreno que ela reclama como seu. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas, mas também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir. E assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor na multidão e responderam: não, seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas, ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenhadas? De novo a multidão ria e respondia de maneira distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do Pai se são ovelhas, e não são protegidas se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias, e possivelmente deixando atrás de si um rastro de destruição. Digam-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá. Ou dirão que assim como o pastor cuida das suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem, o Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento das cabras, comportamento natural delas. Consideram também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam a sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva a caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos e ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou: mestre, se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o Pai a abandonará? Respondi com outra pergunta:
O que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai no buraco? Ou escorrega por um barranco? Ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo, o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida e não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o Pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira. Mas não duvide de que o Pai logo atenderá ao seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino do céu, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo. Não tentem entender o que digo pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou reino dos céus. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser. Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês. E vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, o seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiças e desejos de vinganças, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde e é satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Por que os rabinos não nos contam estas coisas? Diziam várias pessoas. Porque só eu vi o Pai, somente eu sei como se fizeram o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade, aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minha palavra em prática a cada dia,
serão salvos da tribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai, mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isto, nunca encontrarão o reino de Deus, não encontrarão o reino dos céus. Como entraremos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo o que vocês são em seus corações e mente. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonem todos, então poderão ter certeza de que estão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo o seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras, dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isto, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar a nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinha o anseio de saber a verdade como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivessem alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro da minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos. E sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo,
o mesmo se multiplicava, e assim foi acontecendo até que toda a multidão teve a sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras de alimento. Assim, demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente, consciência tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Demonstrei ainda que mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consciências das imagens, movimentos poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente e consciência. Demonstrei também que quando, com uma consciência amorosa, se agem puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Demonstrei por derradeiro que tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. E eu paraliso aqui a leitura para continuar no próximo vídeo dos nossos irmãos, desse ponto em diante. Mas vejam, irmãos, de que maravilhas, o que o Cristo quer nos mostrar aqui. Ele não quer que nós o endeusemos. Inclusive, ele nos adverte nessas cartas de que ele veio como um conforto para nos mostrar essas verdades, porque ele compreendeu plenamente essas verdades ainda em vida aqui, na pessoa humana de Jesus. Mas ele diz que ele veio como um conforto para quando, num caso extremo de que nós não conseguimos resolver um problema por nós mesmos, que nós pudéssemos buscá-lo e ele nos atenderia. Mas que ele não veio para ser usado como muleta. Vejam bem a advertência dele. Ele veio para ensinar a gente a ser livre, para a gente sair da condição de pedintes, súplica ao outro e sermos autossubsistentes. Porque o Pai, consciência amorosa, consciência criativa, habita em nós individualmente, embora ele seja transcendente, universalmente, como nós aprendemos no vídeo anterior do nosso irmão. Ele está em nós, mas além dele ser universal, ele também é individual em nós. E é ele que foi colocado em nós para conhecer de perto as nossas dificuldades e as nossas necessidades e atender todas elas conforme o nosso grau de receptividade do seu trabalho amoroso. E que ele possa trabalhar em você e te dar essa confiança de você, sempre que estiver apertado, você levar a sua necessidade. Pai, Mãe, Vida, o Senhor é quem atende às minhas necessidades, e agora mesmo eu tenho essa necessidade, eu estou com esse problema e não consigo resolver, e eu acredito na sua providência, e por isso eu descanso a minha alma, porque eu sei que o Senhor já tomou as providências. E aí a sua alma descansa e rapidamente vem a bênção. Isso aqui é experiência pessoal do que está acontecendo conosco, comigo como pessoa, com os que estão seguindo essas cartas. Nós temos inúmeros testemunhos nesse sentido. Seja você também um corajoso, converse com o Pai, não tenha medo, e você se libertará da necessidade de pedir. Pensem nisso, reflita, meditem e faça o seu trabalho com o Pai que está em você.
e você será livre, estará livre para ter uma vida feliz para a qual você nasceu para realizar aqui nessa terra. Palavras do Cristo para a vossa salvação.